Então vamos lá, uma explicação bem rápida aqui de como funciona então aqui o sistema de acompanhamento das licitações. Tem a tela de login, a gente vai fazer o login nele. Essa tabela aqui primeiro aqui são os processos que o secretário cadastrou para ele poder acompanhar. Então, por exemplo, né, esse processo aqui dessa secretaria, essa modalidade, data da realização, em qual etapa, né, esse processo está dentro do trâmite dos processos. Aqui mostra os dias decorridos desde quando cadastrou esse processo, né, a etapa atual que esse processo está. Ela tem um prazo aqui, ó, de 8 dias nesse exemplo, tá, que eu tenho aqui, né, e o final dela acontece nessa data. Mas assim, eu venho aqui em cadastro. Então primeiro eu tenho que cadastrar as etapas e as modalidades, né, que possa existir. No caso eu tenho aqui, ó, preenchido, né, para ficar mais fácil. Por exemplo, setor de compras fase 1, e qual que é o setor responsável por essa etapa. Autorização do prefeito, parecer jurídico e assim por diante. Aqui o cadastro de modalidades, as modalidades que os processos podem ter: concorrência, concurso, leilão, pregão. Então esse cadastro aqui é muito importante. Aí ainda aqui, ó, no cadastro, depois que eu tenho as minhas etapas e as minhas modalidades cadastradas, eu monto o fluxo, que é o que? Por exemplo, eu tenho um fluxo aqui quando é pregão, aí eu tenho um fluxo quando é concorrência, né? Isso eu vou montar aqui. Eu tenho aquelas etapas que eu cadastrei lá e tem as modalidades. Se eu for colocar um novo, eu seleciono aqui a minha modalidade e vou e seleciono todas as etapas que essa modalidade aqui tem. No caso essa daqui, ó, concorrência, por exemplo, né? Depois que eu cadastrei isso daqui, eu seleciono aleatoriamente, tá? Seleciono todas elas, ela vem aqui para essa tabela. Aí aqui nessa tabela, por exemplo, pego aqui pregão, por exemplo. Aí eu venho aqui, ó, aí aqui eu vou informar para o sistema aqui qual que é a ordem de cada etapa, né? Então, por exemplo, né, nessa modalidade pregão, a primeira etapa aqui é a autorização do secretário. Depois o processo vai para o setor de compras e assim por diante, né, até chegar à finalização do processo, né. Como que eu altero isso aqui? Eu dou 2 cliques aqui na ordem aqui e altero, né, a ordem que que essa minha etapa ali vai ser encarada pelo sistema daí. Feito isso aqui, tendo esse cadastro pronto, aí o secretário, quando ele for lançar um processo aqui, por exemplo, ele vai vir aqui em processo, novo processo. Então aqui ele vai selecionar os dados lá, qual que é a secretaria, e aqui ele vai selecionar qual é a modalidade. Então por essa modalidade aqui, o sistema já tem aquelas etapas e aquele fluxo montado. Então ele já vai saber, né, aqui vai ser basicamente os dados do processo que ele vai incluir. E o sistema já tem então essa informação de qual é o fluxo que ele vai seguir. Quando ele cadastra, por exemplo, cadastra um processo desse aqui, ó, quando eu venho aqui nos dados do processo, ó, então eu tenho aqui, por exemplo, os dados do processo que foi incluído, essa coisa toda. Aqui eu tenho uma timeline do processo para o secretário saber que lugar que está, né, desde o dia que ele cadastrou esse processo até hoje, e o setor responsável, quando ele pega esse processo e faz o que ele tinha que fazer. Por exemplo, o setor jurídico pegou, fez toda a análise e está tudo certo, ele só vem aqui no botão tramitar. Aí, com base naquele fluxo que foi montado, o sistema já sabe para qual é a próxima etapa, qual é o setor próximo responsável por ficar com aquele processo. Então, assim, o secretário ele sempre vai saber aonde está o processo, né, e o que está acontecendo. A pessoa pode comentar um processo aqui na timeline, tem né, uma opção aqui da pessoa incluir um comentário, por exemplo, explicando por que está com prazo vencido, por que está demorando, né, as coisas que o secretário pode querer saber. Ele só entra aqui e vê o comentário da pessoa, né, e ele já tem essa ciência aí certinho de onde que está o processo e por quê. Tem essa opção também de incluir algum arquivo aqui, se for algum processo que tenha
arquivos anexos, né, que o secretário, que seja interessante aí do secretário ter acesso, as pessoas também podem incluir esse arquivo aqui. Aí basicamente é isso, assim. Aí aqui nessa tela principal ele mostra aqui os dias decorridos, né, como eu falei, o prazo. Caso tiver algum que está atrasado, ó, ele fica em vermelho aqui escrito atrasado. E aí fica fácil, assim, tem um campo de pesquisa aqui. Por exemplo, se o secretário quer, ele precisa saber de um determinado processo, ele pode filtrar aqui, né, e ver o que está acontecendo com aquele processo. O processo, quando ele é finalizado, ele chega na última etapa dele e ele é finalizado, ele some dessa lista aqui. Aí o secretário ele só vai ter acesso a esses que já foram finalizados nesse menu aqui de processo finalizado, onde ele não consegue mais alterar nada, né? Ele só pesquisa, ele tem como pesquisar, por exemplo, um determinado processo e ver os dados dele, ó, o que foi que aconteceu naquele período, né? E assim ele tem uma base mais ou menos do que aconteceu naquele processo, naquele determinado período.